Olá, pessoal! Agora que nós já conhecemos a representação de uma grandeza física vetorial a partir do elemento matemático caracterizado como vetor, nós procederemos agora às operações que podem ser feitas com estes vetores e estendendo aí essa aplicação para as grandezas físicas vetoriais. Essas operações que podem ser feitas com os vetores estão associadas a algumas operações matemáticas. E o resultado da operação feita vai resultar em um novo vetor, que é chamado de vetor resultante. Este vetor que é o resultado das operações feitas com os demais vetores. Ela pode ser representada apenas de uma forma gráfica. Isso quer dizer o quê? Observando e desenhando este vetor resultante, nós faremos isso daqui ao longo dessa aula, ou ele pode ser representado de uma forma analítica. Isso quer dizer o quê? Ele pode ser representado também com o uso de funções matemáticas, envolvendo algum ângulo, se necessário. E nós aprenderemos também ao longo dessa aula. Essas análises com operações vetoriais, elas são um pouco mais amplas e são estudadas mais a fundo na matemática, porém em um nível de ensino superior. Aqui no ensino médio, nós vamos nos ater simplesmente à operação de multiplicação e divisão de um vetor por um número real. Eu tenho um vetor A e eu quero saber como seria um vetor A dividido por 2, ou quanto seria 2 vezes o meu vetor A. E também as operações de soma e de subtração de vetores, como a soma de um vetor A mais um vetor B, ou o que seria a subtração, que seria a soma do vetor A com o vetor oposto do vetor B. E aí, caracterizando assim a subtração do vetor A menos o meu vetor B. Nós faremos agora o estudo dessas operações possíveis com essas representações. E por que a gente estuda isso? Porque cada vetor vai representar uma grandeza física. Por exemplo, se o meu vetor A representa uma velocidade, essa velocidade pode ser associada a outra velocidade. Se o meu vetor A, em um outro momento, pode representar uma força, essa força pode ser associada, envolvida, adicionada de uma outra força. Então, essas operações se fazem necessárias e esse entendimento se faz necessário para que a gente entenda o que acontece com essas grandezas, com essa manifestação de fenômeno dessas grandezas físicas caracterizadas como vetoriais. Então, vamos iniciar o nosso estudo, multiplicando agora vetores por números reais. Vamos tomar como exemplo este vetor A. Este vetor A, que tem este tamanho aqui, essa direção e esse sentido de orientação. Se nós desejamos ter um vetor que é 3 vezes esse vetor A, como que ficaria? O vetor 3 vezes o vetor A seria simplesmente a junção dos 3 vetores com o mesmo tamanho, com a mesma orientação, direção e sentido. Então, essa multiplicação por um número real, basta que eu multiplique o módulo deste vetor, né, o seu tamanho e a sua intensidade, pelo número real proposto e mantenha a sua orientação de direção e de sentido. Já a divisão dos vetores por números reais vão acontecer da mesma forma.
Se eu tenho um vetor, que é o vetor B, que possui este módulo, esta direção e este sentido, se eu quiser ter o vetor B dividido por 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquele vetor e segmentar ele em duas partes. E como que eu faço isso? Eu vou pegar o seu módulo, o seu tamanho, eu vou dividir pelo valor numérico proposto, mas vou manter a sua orientação de direção e de sentido. Logo, o vetor, que é esse meu novo vetor resultado, né? Lembrando que após a operação, os vetores são um vetor resultante. Resultante como resultado final daquela operação. Então, vamos agora à análise de uma soma e de subtração destes vetores. Vamos analisar basicamente alguns casos especiais. Por quê? Porque a gente sabe que os vetores podem ser diferentes entre si. E mesmo sendo diferentes entre si, eles podem ter a possibilidade de uma união, de uma junção, de uma operação que seja matemática sobre as suas características. Então, nós vamos iniciar aqui com um caso especial, que são vetores que têm direções e sentidos iguais. Se eu tenho o vetor A, que está na horizontal da esquerda para a direita, e o vetor B, que também está na horizontal e da direita para a esquerda, da esquerda para a direita também, e eu quero somar estes dois vetores, basta eu juntar. E como que eu faço isso? Eu preciso unir origem com a extremidade. Ou seja, eu vou pegar o começo de um e vou juntar no final do outro. Eu vou pegar a origem do vetor B e vou juntar aqui na extremidade do vetor A. E o que eu vou ter como resultado? O meu vetor A mais o meu vetor B, tendo como resultado total essa junção dos dois vetores. O sentido do vetor resultante, que pode ser chamado também de vetor soma, ele é o mesmo sentido do vetor A e do vetor B. Lembrando que isso aqui acontece quando eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido. O tamanho, né, o módulo do vetor resultante, e muitos livros trazem essa soma como um novo vetor, dado como vetor R, né, R de resultado, ou vetor S, que é o vetor soma, é a junção dos dois módulos, o módulo de A mais o módulo de B. Agora, se eu vou fazer a soma, a junção destes vetores que estão em sentidos opostos. E estar em sentidos opostos tem a relação de oposição, ok? Então, vamos lá. Eles têm a mesma direção, que é a direção horizontal, porém, o vetor A está orientado da esquerda para a direita, enquanto o vetor B está orientado da direita para a esquerda. Então, como que eu faço para juntar, para somar, para juntar? Eu vou ter que unir origem com extremidade. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a origem do B e vou juntar na extremidade do A. Aqui, eu acabei fazendo o inverso, né? No exemplo aqui embaixo, que já está construído, ó. Eu peguei vou até apagar.
Eu peguei aqui em cima, ó, a origem do A e juntei na extremidade do B, trazendo a origem do A para a pontinha da extremidade do B. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando deste vetor maior, que é o vetor B, e estou tirando o meu vetor A. Por quê? Porque se ele está num sentido contrário, não tem como ele acrescer aqui. Ele está diminuindo este meu vetor. Então, o meu vetor resultado, nesse caso, ia ficar sendo este pedacinho aqui, simplesmente. E por que que ele ficou com essa orientação da direita para a esquerda? Porque em quantidade aqui, ó, o meu vetor que tinha esta orientação da direita para a esquerda era o meu vetor maior. Então, este aqui ficou sendo o meu vetor resultado. Ficou sendo o meu vetor soma. Ah, professora, mas como assim você somou e ele ficou menor? Bom, se a gente trabalha com a representação de sinais de representação, eu tenho as orientações. Eu tenho a orientação cartesiana, que para cima positivo, para a direita positivo, para baixo negativo, para a esquerda negativo. Então, é como se eu tivesse aqui uma orientação negativa na direção negativa. Então, como resultado aqui, se eu tiver que representar este vetor aqui, ó, ele ficaria com o sentido no sentido negativo da relação cartesiana. Nesse caso, o vetor terá o sentido do vetor maior, neste caso, né? Se o vetor maior fosse no sentido de orientação positiva também, isso seria obedecido. E o módulo será dado pela diferença, nesse caso, entre os tamanhos e módulos dos meus vetores inicialmente representados. Então, vamos lá. De uma maneira geral, professora, mas e quando não tiver? Você colocou aí exemplos muito simples, exemplos que são na mesma direção, ou mesmo sentido, ou sentido contrário. E aí fica muito simples, porque é só juntar e ver quanto que vai dar o tamanho maior, ou então juntar e tirar um do outro e ver qual vai ser o vetorzinho menor que vai estar se eles forem sentidos opostos. Mas e quando não forem? E quando um for na diagonal e o outro for na horizontal? Como que eu vou representar esse vetor? Então, a partir dessas possibilidades, surgiram duas formas de análise. Essa forma de análise primária que a gente já fez, que acabou sendo chamada de regra do polígono. E qual é a regra do polígono? Eu vou pegar os meus vetores e vou unir origem com extremidade. E aí, fazendo esta união de origem com extremidade, por exemplo, eu tenho um vetor A, eu tenho um vetor B, e eu tenho um vetor C. Como que eu vou proceder à soma, à junção destes vetores? Vamos lá. Qual seria a representação? Porque eu posso fazer simplesmente uma representação, mostrando como vai ficar, e também partir para uma análise matemática. Onde que está o meu vetor resultado? Então, como que eu vou unir origem com extremidade desses três vetores? Bom, vamos começar a somar os três. Primeiro A, então o A está aqui, ó. Depois o B, vou até colocar mais para baixo, porque eu fiz a diagonal para cima lá.
O meu A está aqui. E aí, onde que eu vou pegar? Eu vou pegar a origem do B e vou juntar lá na extremidade do A. Então, o B vai começar aqui. E aí, agora eu vou pegar a origem do C e vou juntar na extremidade do B. Extremidade do B, vou juntar a origem do C, aqui. Esse é o meu vetor C. E onde que ficaria o meu vetor resultado aqui? O meu vetor resultado, ele une a origem à extremidade. Origem de quem? A origem do primeiro. A extremidade de quem? A extremidade do último. Onde está a origem do primeiro? Está aqui. Onde está a extremidade do último? Está aqui. Qual vai ser o meu vetor resultado? Esse aqui. E quem é o meu vetor resultado? O meu vetor resultado, o meu vetor resultante é a soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C. E é assim que a gente constrói o vetor resultante utilizando a regra do polígono. E ela é uma regra muito útil quando eu tenho que associar mais do que 2 vetores, 3 vetores, 4, 5 vetores em uma situação. Então, eu posso fazer os desenhos característicos respeitando, né, as suas direções e sentidos e encontrar o meu vetor resultado. A outra regra que é muito utilizada para estabelecer os casos gerais aqui dos estudos com relação à soma e subtração de vetores, lembrando que a subtração, ela é o quê? Ela é a operação aí oposta à operação soma, correto? Então, tudo que é aplicado na soma, ela é caracterizada é também aplicável na subtração, considerando que nós temos aí a aplicação de um vetor oposto dentro da representação daquele vetor proposto. Então, vamos lá para a regra do paralelogramo. Então, o que é a regra do paralelogramo? É uma regra que traz uma outra característica. Enquanto a do polígono, e por que é chamada de polígono? Porque eu acabo formando uma figura geométrica com vários lados, ao fechar, encontrando o meu vetor resultante aqui. Então, é chamada de regra do polígono por isso. Enquanto a regra do paralelogramo, ela é uma regra muito utilizada quando eu estou tratando de pares de vetores. Eu vou analisar o meu vetor par a par. Mesmo que eu tenha mais do que 2 vetores sendo associados, eu consigo analisar estes vetores de 2 em 2. E ele é chamado de regra do paralelogramo, por quê? Porque ao invés de unir origem com extremidade, eu vou unir os meus vetores origem com origem. Então, se eu tivesse, por exemplo, um vetor A e um vetor B, eu vou, como resultado, juntar as origens. Aqui está o meu vetor A, e aí eu não vou juntar o B aqui no finalzinho do A. Eu vou colocar a origem do B aqui junto com a origem do meu vetor A. E aí, como que eu vou encontrar qual é o vetor resultado? O meu vetor resultado, ele vai ser encontrado a partir do que a gente chama de estabelecimento de um paralelogramo. E o que é o estabelecimento de um paralelogramo? É eu projetar no final do outro vetor uma linha imaginária paralela ao vetor A. Então, eu venho aqui no finalzinho do meu vetor B e imagino uma linhazinha paralela ao meu vetor A. Da mesma forma, eu vou fazer com o vetor B. Eu vou vir no finalzinho aqui do meu vetor A e vou imaginar aqui uma linhazinha paralela passando aqui.
paralela ao B, ó, formando aqui, ó, um paralelogramo. Nesse caso aqui, seria um retângulo. E aí, observem que essas linhas imaginárias, elas se cruzam neste ponto. E é exatamente neste ponto que vai estar representado o meu vetor, que é o meu vetor resultado. Resultado de quem? De A mais B. A soma de A mais B vai ser o meu vetor resultado. E onde que ele vai estar? Ele vai estar ligando a origem de todos ao que seria a projeção da extremidade dos dois. Aqui estaria o meu vetor resultado. Essa aqui é a chamada regra do paralelogramo. Então, vamos lá. Vou trazer aqui mais algumas aplicações. Vejam esses vetores abaixo. O meu vetor C, o meu vetor A, o meu vetor D e o meu vetor B. São na verdade, 4 vetores completamente diferentes um do outro. Eles não estão nem próximos de estar na mesma direção, no mesmo sentido e também não possuem o mesmo módulo. Então, vamos iniciar a nossa procura pelo vetor resultante com o vetor C. Mas a gente poderia começar com qualquer um deles. Nós teríamos o mesmo resultado na operação, tá ok? Então, vamos lá. Eu tenho aí o meu vetor C, e aí eu vou unir pela regra do polígono é o quê? Origem com extremidade. Vou juntar com o vetor A, agora com o vetor D e agora com o meu vetor B. Onde está o meu vetor resultante? O meu vetor resultante está unindo a origem com a extremidade. Origem de quem? Do primeiro. Extremidade de quem? Do último. Último que eu coloquei como projeção e resultado. Sendo assim, este meu vetor soma tem essa característica, tem esta direção, esse sentido e este módulo. Então, se você observar, quando eu termino o meu processo, ou seja, quando eu represento o meu vetor resultante, ligando a origem do primeiro à extremidade do último vetor da relação de soma, nesse caso aqui é a soma do vetor C mais o vetor A mais o vetor D mais o vetor B, que me deu o meu vetor soma. Eu acabei formando uma figura de vários lados, por isso ela é chamada de regra do polígono. Já a regra do paralelogramo, como eu disse, ela normalmente é utilizada para par, de 2 em 2 vetores. Então, o que a gente faz? A gente faz coincidir, ou seja, a gente junta origem com origem, as duas origens dos dois vetores. Então, aqui eu tenho o meu vetor A, e aí eu vou juntar as suas origens aqui. Para estabelecer onde estará o meu vetor soma, o que eu preciso fazer? Eu preciso estabelecer a minha linha imaginária, que são os traços paralelos, no finalzinho do meu vetor A, para estabelecer aqui o que seria o relativo ao B. E agora, no finalzinho do B, a minha linha imaginária aqui, que eu vou traçar em pontilhadinhos, para estabelecer o que seria aqui os paralelos com relação ao meu vetor A. Então, onde eles se encontram é o ponto de extremidade de quem? Do meu vetor soma do meu vetor A mais o meu vetor B. Este é o resultado. Sobre o teorema de Pitágoras. Agora, avançando para um estudo analítico dessas operações com os vetores.
indo além da representação, de observação do resultado final, de como esse vetor ficará. Independente da regra que eu estou utilizando, né, não pensando que seja a regra do polígono ou do paralelogramo, se eu tiver dois vetores que são perpendiculares entre si, e o que isso quer dizer? Perpendicular quer dizer que eles formam 90 graus, um ângulo de 90 graus entre si. Então, nós teremos aqui o mesmo vetor resultante. E o seu módulo, ele vai ser determinado utilizando o Teorema de Pitágoras. Nesse estudo analítico, para além da forma que ele vai apresentar, eu consigo utilizar o Teorema de Pitágoras com relação, considerando este ângulo reto de 90 graus que existe entre estes dois vetores. Ok? Então, eu terei, usando a regra do polígono ou a regra do paralelogramo, eu terei aí o mesmo vetor representado. Então, pela regra do polígono, nós temos aí um vetor A e um vetor B. E eles formam aqui, ó, observe, um ângulo de 90 graus entre eles. E se eu for unir a origem do A com a extremidade do B, a origem do primeiro com a extremidade do segundo, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o meu vetor soma, que é o vetor resultante. Observando que isto forma um triângulo retângulo, e o Teorema de Pitágoras poderia ser aplicado para encontrar o tamanho da minha hipotenusa. Eu teria aí o módulo do meu vetor soma, o meu vetor resultante. Ok? De forma que o módulo do meu vetor A estabelece um cateto e o módulo do meu vetor B estabeleceria o outro cateto do meu triângulo retângulo. Se eu utilizo a regra do paralelogramo, eu tenho a mesma figura formada. Pensando no meu vetor A, que é vertical, de baixo para cima, e o meu vetor B, que é horizontal, da esquerda para a direita. Observe que eu utilizei os mesmos dois vetores. Porém, eu encontrei o quê? Eu encontrei aqui eu uni origem no polígono com extremidade e aqui eu acabei juntando origem com origem. Observe aqui, ó, o ângulo de 90 graus entre os dois vetores. E para representar, eu preciso traçar a reta imaginária paralela ao vetor B e a reta imaginária paralela ao vetor A, ligando aí a origem ao ponto de encontro das extremidades, encontrando aí o meu vetor soma, o meu vetor resultante. E aí observe que eu tenho o mesmo vetor construído e o seu módulo pode ser dado utilizando aí o Teorema de Pitágoras, dizendo que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o módulo. Observe que aqui embaixo, ó, eu não estou usando a setinha. Logo, ao tirar a setinha, eu já não estou falando do vetor, e sim do seu tamanho, do seu módulo. O módulo do vetor soma ao quadrado é igual ao módulo do meu vetor A ao quadrado mais o módulo do meu vetor B ao quadrado.